Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos e a todas. Aqui diretamente do SEC, tem web, né, também, da Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanufo, para mais uma noite de lives e de estudos sobre a Umbanda, né, com o intuito de desmistificar, porque o nome do programa é Desmistificando a Umbanda. Eu gostaria que vocês me dessem aí um retorno, se aí no Instagram, Beatriz, se você está ouvindo direitinho, se o som está saindo adequadamente, né? Se tiver, dá um ok aí, dá um joinha aí. Pessoal do Facebook, ainda não vi ninguém entrar. Também, se tiver alguém, tanto no Face quanto no YouTube, me dá só uma dicasinha de se o som tá bacana. Bom, gente, estamos com essa série exatamente de vídeos que, na realidade, assim, tem muitos vídeos para gente divulgar, porque tem muita coisa, né? Umbanda na verdade, assim, dificilmente a gente encerra o assunto, porque, primeiro, muitas dúvidas, né? Tem muitas linhas de Umbanda, muitas tendências dentro da Umbanda. A Umbanda é uma religião altamente universalista, quer dizer, você vê de tudo na Umbanda. E como eu já falei várias vezes aqui para vocês, o que não pode faltar é a caridade, o que não pode faltar é essa vontade de fazer o bem, de jamais demandar contra ninguém, de jamais fazer o mal, né, de jamais usar a religião, a sua magia, a sua energia, principalmente utilizar dos espíritos para praticar maldades ou alguma coisa contra as pessoas. Isso nunca. Dentro da Umbanda também, baseado na Umbanda tradicional, Zélio Fernandinho de Moraes, que fundou a Umbanda junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, também não adotou a matança de animais como sacrifício, tá certo? Então, quer dizer, são coisas que na Umbanda que a gente pratica, né, que a gente está iniciando a praticar, tá certo? Eu não sou sacerdote de Umbanda, eu fiz um curso de teologia apenas. No início foi por uma curiosidade muito grande, porque eu tinha também o mesmo preconceito que muitos aqui têm, tá? Muitos têm, são espíritas e tal. Eu achei interessante que essa semana uma pessoa disse: cara, mas tuas lives são fracas porque tem 3, 4 pessoas. Eu digo, é lógico, eu falo coisas muito incômodas, né? Então pouca gente entra para ouvir. Vai ouvir. Se eu estivesse falando, sabe, em coisas assim, tipo, Jesus vai lhe salvar, não, os espíritos só são bonzinhos e tal. Não, mas eu falo de quê? De obsessão, eu falo do plano denso, né? Eu falo do umbral, eu falo de magia negra, eu falo... É lógico, né? Quem fala dessas coisas, velho, dificilmente vai ter um público grande. As pessoas querem ouvir ilusões, né? Se eu estivesse falando o docinho com açúcar, a aguinha com açúcar, o melzinho, tá lotado de gente, pode ter certeza, se eu estivesse no tradicional. Mas a ideia é exatamente a gente romper essas barreiras e devagarinho, a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. E a ideia é exatamente essa, romper as barreiras, desmistificar, conversar sobre os assuntos de uma forma aberta. Quem sabe se não cresce, né, o canal do YouTube? Quem sabe se as pessoas não começam a compreender de uma forma diferente? Principalmente aqui em nossa região, é muito difícil você ver uma pessoa que entenda de forma completa o que é Umbanda, como funcionam as linhas de Umbanda, como funcionam os orixás. Quando se fala em orixá, as pessoas já sei lá, ligam a coisas ruins. Quando se fala em Exu, então, Nossa Senhora, é o diabo, é não sei o que e tal.
Se você está todo de branco, você é um macumbeiro, e aí quando fala em macumbeiro já sabe, a forma de falar já é pejorativa, né? Como se você estivesse fazendo alguma coisa por mal, alguma coisa de ruim para as pessoas. E isso não tem nada de ruim, né? A gente está aqui para falar sobre amor, a gente está para falar sobre paz, mas principalmente para conscientizar as pessoas que não é só a religião que vai te salvar, não é só os espíritos, mas sim o teu comportamento. Hoje eu falei sobre isso num vídeo, né? Onde eu falei que não é a religião que te salva, não é não, Cristo salva. Não, quem salva você é você. Cristo veio trazer uma mensagem maravilhosa, é linda, muito difícil de ser praticada, poucos conseguem praticá-la, e muitos têm a tentação maravilhosa, que é uma tentação muito grande, né? Vê, tu tem uma religião que te promete salvação se tu entrar nela. Se tu entrar nela, tu pode fazer o que tu quiser, que mesmo, sei lá, tu sendo a pior pessoa do mundo durante a semana, se tu for lá no final de semana, tu vai ser salvo, né? Da mesma forma, o sacerdote de Umbanda diz, olha, se tu estiver na linha da gente, se estiver dentro do terreiro da gente, tu tá protegido de qualquer mal e os espíritos vão estar te protegendo, mas se tu sair, aí vem a ameaça, né? Se tu sair daqui, as coisas vão começar a dar errado na tua vida. Cara, sabe, são tipos de ideias e de fundamentos e de ameaças, que é aquela história do medo. Eu estou impondo a tua presença pelo medo, é dominação, né? Algumas até por interesses financeiros, porque quanto mais melhor, né? Quanto mais fiéis, quanto mais pessoas dentro da igreja, do templo, do terreiro de Umbanda, mais dinheiro está entrando, de associados, de pessoas que pagam, Você está entendendo? Então, quer dizer, assim, as pessoas é muito mais por interesse, né? Não é uma coisa que, sei lá, você está fazendo por amor e tal. Então, assim, a gente vê muito essa coisa. Boa noite, Isis. Boa noite, Ana Cléa. Boa noite, Gleice. Boa noite, Beatriz. No Instagram. Isis no YouTube. No Facebook. Eu acho que quase ninguém entrou. Bom, não sei se o som tá bom no Facebook também, que eu estou fazendo essa transmissão em três plataformas diferentes, né? Então, lógico, devido ao público, eu já tenho um público bem pequenininho, porque realmente, assim, o assunto é extremamente polêmico, as pessoas não entendem Umbanda, as pessoas não entendem as religiões afro, e, lógico, se você assume esse desafio. Eu me lembro muito bem, quando eu entrei num centro espírita aqui de Caruaru, que eu ia fazer assim, eu abri um dos dias lá, que era o dia de apoio, de atendimento e apoio ao dependente químico. Cara, tinha dia lá que eu ia e fazia a live, começava o quê? De 7 horas da noite, eu fazia a live sozinho. Eu estava no salão sozinho, não tinha uma alma viva no salão. Depois a gente introduziu o EG, que é o estudo da doutrina espírita, né? Do estudo sistematizado da doutrina espírita. Aí começou a chegar mais gente e tal. Já o salão estava cheio. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que ir começando devagar mesmo. Se a gente quer quebrar barreiras, se a gente quer romper preconceitos, tem que pagar esse ônus mesmo de ir em frente e tudo bem. E se a gente está desafiando o status quo, né, o que é normal, comum, que todo mundo faz, aí danou-se tudo mesmo. Todo mundo sabe disso, que é muito difícil a gente dar uma sequência a um trabalho desafiador. O que é que a gente trabalha aqui no SEC? Primeiro, nós não nos enquadramos em uma religião. A gente sempre disse aqui que nós somos universalistas, nós não somos espíritas, né? Nós não somos umbandistas, porque na realidade utilizamos a Umbanda e tal, estudamos a Umbanda, temos a tenda de estudos umbandistas Eurípides Bassanunfo, eu estou fazendo sacerdócio de Umbanda,
tá? Para ser um sacerdote tradicional, daquele que tem um terreiro e tal. Não, para estudar Umbanda, para ter giras experimentais, para ajudar no trabalho de desobsessão, para ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. Mas assim, a minha cabeça é uma cabeça muito mais universalista, é uma cabeça onde tudo importa quando é para ajudar, quando é para auxiliar, quando é para estender a mão a quem está precisando, a quem está necessitando de auxílio, tá certo? De auxílio, aquele auxílio que a gente sabe que o outro precisa, que o outro necessita, porque quando se tem uma mediunidade estagnada, quando se tem uma obsessão, quando se tem pouco conhecimento e principalmente quando não se tem conhecimento nem amplidão da consciência, quando a gente fala uma coisa dessa, é uma caridade, tá? A gente pensa sempre em caridade como doar pão, doar cesta básica, que também fazemos isso aqui no nosso SEC, doamos cesta básica, doamos, até a época da pandemia, doávamos sopão também, roupas, agasalhos, etc e tal, mas não é só isso. Transmitir conhecimentos, abrir a cabeça das pessoas, passar informações, isso também é caridade, isso também é transformar, porque as pessoas começam a entender como é que funciona, né, todo o processo. Isso é também uma forma de transmitir a caridade. Então, falar sobre Umbanda é muito desafiador, tá certo? É muito desafiador. Eu passei, eu acho que uns 3 ou 4 semanas falando só sobre Exus. Aí depois, conversando com eles, né, em desdobramento, até sentindo eles, essa coisa toda, você não falar sobre Umbanda, porque fala sobre tudo e também desmistifica a Umbanda. É isso que a gente está fazendo. Bom, vamos começar a fazer nossas apresentações aí, tá certo? As apresentações, naturalmente, só vão aparecer no YouTube, tá? Então, para a Amélia, para a Juliana, para a Isis, vai aparecer, porque estão no YouTube. Já para Ana Cléia, Gleice, Beatriz e tal, que estão no Instagram, não. No Facebook não vi ninguém entrando, tá? Então, bom, nem no Facebook, nem no Instagram tem, mas no nosso canal do YouTube, quem quiser ver as apresentações. E hoje nós vamos falar sobre as linhas de trabalho. Falamos sobre os orixás, as 7 linhas de Umbanda, que cada um fala uma coisa diferente. Eu vou passar até aqui para vocês antes, assim, até uma recordação, né, que a gente falou, que Zélio não deixou nada escrito, tudo foi assim, através do costume, comentário, essa coisa toda. Mas depois, o primeiro escritor, o primeiro livro publicado de Umbanda, em 1933, chamado O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda, o escritor Leal de Souza, né, que foi um médico preparado por Zélio de Moraes, foi o fundador da Umbanda em 1908, apresentou as 7 linhas da Umbanda baseado no conhecimento e na conversa que teve com o próprio Zélio de Moraes, que foi Oxalá, Ogum, né, Oxóssi, Xangô, Iansã, Iemanjá e a linha de santo, né? E cada um sincretizado com os santos, com as cores e etc e tal. Depois veio Ronaldo Linares, vieram outros. A própria Dona Zilméia de Moraes, que era neta de Zélio de Moraes, também apresentou uma outra linha de Umbanda. Então, cada um fez a sua linha de Umbanda baseada, porque nós somos diferentes do candomblé. Nós adotamos alguns orixás para trabalhar com eles, e dentro dessas linhas de Umbanda, vem as linhas de trabalho. E aí, hoje, nós vamos falar assim da linha de trabalho que eu acho mais interessante. E aí nós vamos primeiro entender o que é as linhas de Umbanda, né? As linhas de trabalho de Umbanda. Eu vou colocar aqui pequenininho, vou para as apresentações. Como sempre, eu vou explicar a vocês. Eu não vou poder responder as perguntas do YouTube, mas vou poder responder tanto do Facebook quanto do Instagram, tá bom?
Então, vamos lá. As 7 linhas de Umbanda e os seus trabalhadores, parte 2, né? Vamos lá. Linhas de trabalho, né? O que são linhas de trabalho? Linhas de trabalho na Umbanda são... Vamos novamente dar o crédito, né? Esse material é um material retirado do meu curso de Teologia da Umbanda, do pessoal do Umbanda e Boa, do Instituto Pietá, de Márcio Caim, do nosso sacerdote Márcio Caim, maravilhoso Márcio Caim, grande, fantástico Márcio Caim, um abraço muito forte no meu sacerdote, é o meu professor, é quem me iniciou na Umbanda, é quem me passa todas as dicas, já fiz live com ele, é um cara maravilhoso, que me dá muitas dicas, uma pessoa fantástica, tá? Então, o que é que são linhas de trabalho na Umbanda? No material do Márcio tem o seguinte: linhas de trabalho da Umbanda são as divisões ou classificações dos espíritos, tá certo? Veja, dos espíritos que nela se manifestam, tais como os caboclos, os pretos velhos, as crianças, né? Toda linha de trabalho possui um simbolismo muito forte, encerrado dentro de si mesma, sendo que cada linha tem um comportamento, uma forma de se manifestar e uma especialidade. Quer dizer, cada um faz uma coisa específica dentro da ajuda, do auxílio e da caridade feita tanto às pessoas como aos espíritos que se apresentam para serem ajudados. Porque a ajuda não é só para as pessoas que vão para a assistência que vai para ser ajudada. Também é para os espíritos que aparecem com problemas, querem se vingar, com problema e tal, de encaminhamento e etc. E tal. Quer dizer, é para todo mundo. As linhas de trabalho podem ou não ter um orixá regente, quer dizer, podem estar ligadas a um orixá, a essas 7 linhas, ou não. Mas o que é imprescindível saber é que qualquer linha poderá usar as forças de qualquer orixá em um trabalho ou atendimento. Quer dizer, ele pode estar conectado a um orixá, mas pode usar a força de outro. Por exemplo, ele pode estar ligado a Oxóssi, que é da mata, que é de cura, que utiliza a fitoterapia e tal, mas ele também, ao mesmo tempo, pode ser conectado a Iemanjá, ele pode ser conectado a Mamãe Oxum, né? Ele pode ser, então, quer dizer, ele pode utilizar vários orixás para trabalhar ao mesmo tempo em um trabalho ou atendimento. Ele pode usar qualquer orixá, tá? Por esse motivo, muitos os denominam como falangeiros, capangueiros, tarefeiro ou simplesmente servidores dos orixás. Quer dizer, eles servem aos orixás, eles prestam serviço aos orixás, tá certo? Vamos lá, vamos seguindo. Continua. Na Umbanda, as linhas de trabalho têm um ponto em comum. As manifestações são sempre de forma humilde, rústica ou inocente. Isso porque a religião de Umbanda, ela existe principalmente para socorrer os mais humildes. A Umbanda surgiu assim, gente, para socorrer os mais humildes. Quando o pessoal lá em 1908, na Federação Espírita de Niterói, excluiu a comunicação dos mais humildes, dos pretos velhos, dos caboclos e tal, o caboclo da Seta Encruzilhada logo disse: vamos fundar uma religião que é uma religião do povo. E imediatamente levou a Umbanda para a casa de Zélio de Moraes e lá fundou, né, o primeiro terreiro de Umbanda, tenda Nossa Senhora da Piedade, tá? E ele disse que era para os mais humildes, que era para as pessoas mais simples, para as pessoas que precisavam de um apoio mais direto, de um apoio mais simples. É muito bonito isso, tá? Que ao se depararem com espíritos de negros, escravos, índios e matutos, sentem-se muito à vontade para abrir seu coração, por reconhecerem naquela forma manifestada uma igualdade, quer dizer, é gente da gente, são espíritos, que 90% dos espíritos são assim, gente. A gente vê muito dentro da doutrina espírita, né, aqueles espíritos falando empolado, extremamente bonito, né?
E aí eu me lembro de uma novela, não sei se foi Saramandaia ou foi a Roque Santeiro e tal, onde tinha um vereador chamado Astrogildo, que falava muito bonito, e tinha um bebinho que ficava do lado e um outro cara, né? E aí todo mundo aplaudia o Astrogildo, que falava muito difícil, todo mundo aplaudia e no final... Aí o bebinho tocava no outro, disse, mas fala bonito, né? Aí o cara dizia, fala. Disse, mas tu entendesse alguma coisa? Ele disse, não, ele disse, eu também não. Então, às vezes, a gente vê assim, a comunicação espírita com palavras, né? Com palavreado e um vernáculo tão bem elaborado e tão, sei lá, tão cheio de palavras bonitas e rebuscadas, que não se faz entender. O espírito ali fala e não diz nada. Às vezes, sei lá, saem comunicações muito bonitas, muito belas, mas assim, costumou-se a entender que comunicação boa é comunicação rebuscada, e não é, tá bom? Às vezes um espírito humilde traz uma sabedoria, traz uma profundidade que você não faz ideia, e hoje a gente vai falar sobre as crianças, né? No início da Umbanda, ou seja, quando começavam a se construir as linhas de trabalho, os espíritos de caboclos eram realmente daqueles que haviam vivido como índios. Da mesma forma, a linha dos pretos velhos também era formada unicamente por espíritos de negros escravizados. Hoje em dia, as linhas ainda carregam espíritos dessas mesmas humildes origens, como também de outros que se identificam de maneira que a Umbanda praticava a caridade. Aí começou a surgir outras linhas e outros espíritos que se identificavam como pretos velhos. Por exemplo, Pai João de Aruanda, que se apresenta aqui no SEC, é interessante que Pai João disse... eu utilizo a vestimenta fluídica, quem consegue vê-lo, né? Porque eu não sou médio vidente, eu apenas transmito a mensagem deles. A minha mediunidade, ela é de intuição, então eu recebo intuitivamente a mensagem dele e transmito. E muitas vezes ele está tão colado a mim que sai assim os trejeitos dele. Como ele está muito presente, eu sinto muito a energia dele, então sai muito os trejeitos dele. São tipos de mediunidade diferentes, tá certo? E Pai João, comentando um outro dia, conversando com as pessoas, disse, olha, não queiram um preto velho com aquele perfil de preto velho tradicional que vocês vão ver na Umbanda, não, porque o velho aqui, ele mesmo disse, né, o velho aqui já foi filósofo e tal, e está apenas 3 ou 4 encarnações aqui na Terra. O velho, na verdade, veio de outros planetas, né? Veio de outro planeta. Então, o velho é muito mais extraterrestre do que terrestre. Viveu muito mais em uma outra esfera do que aqui, nesse planeta. Então, você veja que a roupa fluídica utilizada pelo espírito, aí da onde está essa coisa da gente retirar o preconceito e quando receber um espírito, olhar ali, não as palavras, mas a profundidade da mensagem que ele está tentando transmitir para você. Porque ali pode estar, sei lá, um intelectual, mas ele quer falar daquela forma simples. Ele quer falar daquele jeito simples para exatamente fazer com que as pessoas simples que vieram na assistência se aproximem e se sintam bem, se sintam à vontade com aquilo tudo. Que não seja uma linguagem rebuscada, uma linguagem difícil, de difícil entendimento para as pessoas que vêm ali buscar o apoio, buscar o consolo, buscar aquele amor que elas esperam receber, tá certo? Por esse motivo comum, vemos pretos velhos ou caboclos um tanto diferentes, quer dizer, outras linhas espirituais, simpatizando com a Umbanda, passaram a utilizar vestimentas fluídicas para se manifestarem como caboclos, pretos velhos e outras linhas mais. Por esse motivo, é comum vermos pretos velhos ou caboclos um tanto diferentes do usual. Essa tese é corroborada por inúmeros relatos de entidades que se manifestam de forma diferente, procurando melhor se colocar no ambiente de trabalho.
Quantas entidades se dizem caboclos na Umbanda e se revelam mentores e centros espíritas? Isso aí é o caso de Dr. Bezerra de Menezes mesmo, né? Tem uma história que eu já contei aqui, que Dr. Bezerra de Menezes se apresentou no centro espírita até para desafiar, porque naquele centro espírita tinha muito preconceito contra os espíritos de Umbanda. E Dr. Bezerra se apresentou como preto velho, falando misifio, vosso não sei o que, bababá. E ali, e também plasmou, né, vestiu, muniu-se de uma vestimenta como o preto velho. Então, os videntes da casa, quando olharam, viram ali um preto velho. E aí ele disse, o preto velho quer falar, misifio, bababá e tal. Aí o dirigente da mesa mediúnica disse, não, o senhor não pode falar porque é um espírito atrasado, o senhor aqui não tem vez. Ele disse, mas misifio, o velho quer apenas dar algumas palavras de consolo e tal. E aí o dirigente, né, foi inflexível naquele momento e simplesmente expulsou o espírito. Dr. Bezerra, né, foi lá fora, rapidinho mudou de vestimenta e veio como Bezerra de Menezes. Quando ele entrou, os médiuns videntes impressionados, Dr. Bezerra, o senhor aqui, aí Dr. Bezerra de Menezes disse, eu já tive há 5 minutos aqui. Ele disse, não, a gente não viu, Dr. Bezerra, nós somos médiuns videntes, vocês não viram um preto velho que esteve aqui? Ele disse, vi, pois era eu. É porque vocês têm muito preconceito. Vocês, além de ter preconceitos aqui na Terra, vocês também têm preconceito contra espíritos. Então, você tem que começar a aprender que a reencarnação demonstra exatamente isso, que nós não somos o que parecemos ser. Se hoje vocês são homens e mulheres brancos, ou pretos, ou amarelos, ou chineses, ou mulheres e homens de uma religião ou de outra, em outras vidas vocês foram outras coisas. Então é bom respeitar a todos e respeitar a forma de ser de todos. Então, Dr. Bezerra aí dando sua lição, né, de não preconceito. Fantástico isso, né? Quantos pretos velhos na Umbanda se dizem médicos em outros espaços espirituais? Veja só que coisa interessante. Na Umbanda se apresenta como preto velho e quando vai para o centro espírita, para poder não ser rechaçado lá, se mostra como médicos. Porque foram médicos. Não é por enrolação não, é porque em outras encarnações foram médicos. Tá certo? A boa nova da Umbanda foi muito bem recebida pelo plano espiritual, o qual se encarregou de engrossar as fileiras de trabalhadores da religião. Com o passar do tempo, outras tantas linhas se coligaram aos trabalhos e assim começaram as manifestações de boiadeiros, baianos, ciganos e tantas outras linhas de trabalho. Aí hoje nós vamos falar exatamente porque estamos aí perto do dia de São Cosme, São Damião, tá? Cosme Damião, que é a linha de Ibeji, né? Do Orixá Ibeji. E nós vamos ter aqui uma gira de Ibeji, esse giro experimental agora no final do mês já, né? Me parece que esse próximo sábado, salvo engano, eu acho que é esse próximo sábado, tá? A linha das crianças representa a primeira idade do ser humano. Veja só, crianças que se apresentam. Mas Wagner, criança? Como assim? Né? O espírito não readquire a forma perispiritual do corpo anterior, quando morre muito infantil e tal, bababá. Nem sempre. Olha aí assim o nosso preconceito, o nosso desconhecimento e outra coisa, a nossa cabeça fechada para enxergar as coisas de forma diversa. O mundo espiritual nos surpreende, gente. Não é do jeito que a gente imagina, tá? Cada um, veja, a gente precisa respeitar a religião do próximo. A gente precisa entender como funciona, tá certo?
Muitas vezes, gente, olha, veja, vocês acham mesmo que os espíritos, os auxiliares, os exus, os protetores, eles utilizam outros nomes, por exemplo, em outras religiões, em outras denominações religiosas? Se apresentam como o Espírito Santo, se apresentam como até Deus, como, sei lá, um enviado, um santo, um anjo, né? Em outros países e tal, eles utilizam um nome que é apropriado daquele local. Lógico, gente. E, lógico, dentro da Umbanda, as crianças se apresentam de uma forma fluídica, simbolizando a pureza, a inocência, a simplicidade. Constituem também a mais pura e intensa energia canalizada na Umbanda, de forma que onde há crianças espirituais, não há espíritos malignos. Eles fazem uma verdadeira limpeza. E nem energias negativas, pois eles se encarregam muito bem de repelir esses males. No meu tratamento apométrico de quarta-feira passada, né, porque eu fui tratado, né, a gente também passa por tratamento, tá, gente? Quando a gente está passando os perrengues da gente, tem que passar por tratamento também. O dirigente da Casa Universalista, que trabalha com apometria, tem que passar por tratamento também, para poder se higienizar, para poder melhorar. Apareceu no final, para minha alegria, um herê falando comigo e tio para lá, tio para cá. Cara, me fez chorar feito doido, né? E naquele momento ele limpou energeticamente a estrutura da mesa, mesmo online. Cara, ele me emocionou. Assim, é muito lindo, né? Vocês vão ver, quem vier participar da nossa gira de IBEGI, né? Das crianças de Cosmo Damião, agora no final do mês, vai ver como é lindo. Nós tivemos a gira o ano passado, foi lindo, cara, foi lindo, é muito bonito, é muito bacaninha, tá cheio de doce, refrigerante, pipoca, as crianças sentam no chão, chupam, é muito interessante, é muito bonito, os pretos velhos sempre tomando conta, vocês vão ver aqui, tá certo? Diz um dito umbandista, né, que nem o diabo aguenta a energia de uma criança. Estes espíritos infantis não são tratados com o respeito e a confiança que merecem, porque são verdadeiros tarefeiros, viu, gente? Representando a nós mesmos, a nossa tenra idade, refletem a nossa criança interior, é o que a gente chama de arquétipo, né? A gente volta à infância ali naquele momento, meio que animicamente também, quando incorporamos uma criança, isso é muito bacana também na Umbanda, né? Porque ali você se deixa levar. Quando você incorpora uma criança, é muito bacana. Eu vivo dizendo aqui às pessoas, aos médios daqui, deixa rolar. Mas Wagner, eu não sei se sou eu ou se é o espírito. Deixa rolar. No começo é anímico, depois a coisa se revela mediúnico, os espíritos se aproximam de você, tem confiança e vai lá e você vai sentir essa energia maravilhosa. Refletem a nossa criança interior e forçam-nos a lembrar de como é bom ser simples e ser feliz, não existindo a necessidade de um motivo especial para isso, somente ser feliz por ser feliz. Vê que coisa linda, né? Como é o trabalho desses espíritos, né? Você pode gostar ou não dessa linha, mas é impossível se manter indiferente a eles. Ver pessoas adultas falando como crianças, usando chupeta, bebendo na mamadeira e fazendo aquela algazarra. Arranca um sorriso largo de qualquer um que observe seu trabalho. É muito engraçado mesmo. Na gira de IBEGI aqui, eu estava muito inexperiente, muito velho, há um ano atrás, né? Não tinha nem terminado o curso de teologia, que eu terminei esse ano o curso de teologia. Então eu estava muito verde ainda, cara, eu dei muita risada, foi muito interessante. Depois o Pai João veio e incorporou em mim, e cara, foi muito bonito, muito bacana, sei lá. O próprio Pai João dava risada na hora, né? Dizia esses meninos e tal, tomando conta mesmo, é muito bacana isso tudo. São bagunceiros, barulhentos, querem atenção o tempo todo, chamando todos de tio ou tia, vô ou vó, contam suas histórias, brincam
brigam uns com os outros, uns chegam gritando, outros gargalhando, uns chorando, outros pedindo brinquedo, bebida, comida, enfim, são crianças. E como qualquer criança, precisam de olhos adultos o tempo todo sobre eles, pelo risco de literalmente colocarem fogo no terreiro, porque na realidade eles fazem uma bagunça danada, é muito engraçado, é muito gostoso, cara, é muito bom. Além dos olhos adultos encarnados sobre as atividades das crianças, existem os espíritos de um caboclo ou de um preto velho, incorporado ou não. No meu caso, na nossa gira de Ibeji, eu estava incorporado com o pai João de Aruanda, o pai João da Aruanda estava em mim, né, na realidade, zelando, né, esses irrequietos trabalhadores do espaço. O que fazem fluidicamente esses trabalhadores do bem, essas crianças, né? Eles não gostam de quebrar a demanda, tá? Eles não trabalham com quebra de demanda, tá? Com trabalho feito para alguém, etc. Eles não trabalham com isso. E nem de fazer descarrego. A pessoa chega carregada e tal. O descarrego é feito naturalmente com a alegria deles, tá certo? Entretanto, são excelentes conselheiros. O que veio na minha apometria, cara, ele me deu conselhos assim fantásticos, é muito lindo, cara. E quando cria uma afinidade com o consulente, e aqui no nosso SEC nós temos alguns herês, né? E tem uma herê, uma menininha, Marizinha, que vinha muito com uma médium, que vinha sempre aqui, filha de uma amiga, né, também que é médium, e ela vinha para cá, e assim, eu sempre entro em contato com ela. Essa menina hoje teve um filho, né, e não está podendo vir, mas toda vez que eu entro em contato, aí Marizinha incorpora na menina e manda recado para mim: olha, tio, tenha cuidado com isso, tenha cuidado com não sei o que, tenha cuidado, olha, tio, veja, preste atenção, e dá conselho, cara. Também o espírito de um menininho, que eu inclusive coloquei o nome da sala, o nome da sala, eu não vou dizer o nome aqui, porque é o nome de um menino que desencarnou há uns 4 anos atrás, mais ou menos, e é de uma pessoa que também frequentou aqui, e que na época estava com muita depressão porque tinha perdido esse filho. E ele se comunicou comigo, tanto desdobrado quanto depois intuitivamente. Ela veio porque ele trouxe ela para cá, né? Foi uma coisa linda, 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 linda. E ele até hoje trabalha aqui conosco, fica aqui conosco, chama de tio, não sei o quê, pergunta cadê a bola, tio, e por aí vai, sabe? Tio, eu tô triste porque minha mãe não tá mais aqui e tal, eu vou consolar. Olha, é uma lindeza, é muito bacaninha isso tudo, tá? E quando cria uma afinidade com o consulente, normalmente atende o seu pedido com muita rapidez. Recomenda-se que nunca se façam promessas a uma criança, não pode se fazer promessa, né? E caso as faça, cumpra imediatamente após alcançar o seu pedido, pois da mesma forma que a criança acolheu o seu pedido, poderá ficar magoada com o seu esquecimento e fará tudo o que estiver ao alcance dela para lembrar você do prometido. Mas esta brincadeira pode não ser tão engraçada assim, lógico. Menino, quando cobra você mesmo, é criança, tá certo? Mas não é um adulto, existe espírito criança, não. Mas ali ele está tentando te dar uma lição, gente. Está tentando te mostrar que você tem que seguir um caminho. É muito bacana, porque o teor filosófico do processo da incorporação de uma criança, sabe, não tem igual. É ligado aqui orixá, essas crianças. A linha das crianças é como a linha de Ibeji, é conhecida como a linha de Ibeji, do orixá Ibeji, que significa duplo, gêmeos. É regida no sincretismo religioso, quer dizer, com a Igreja Católica, com São Cosme e Damião, irmãos gêmeos que eram médicos, que socorriam os necessitados. As crianças são conhecidas também como ibejis, ibejadas, 22 ou ereis, como
os iorubás chamavam as crianças. Apesar de serem regidos por Cosme e Damião, podem utilizar as forças de todos os orixás, pois são excelentes manipuladores da energia. Essas entidades são a verdadeira expressão da alegria e da honestidade. Dessa forma, apesar da aparência frágil, são verdadeiros magos e conseguem atingir o seu objetivo com uma força imensa. Atuam em qualquer tipo de trabalho, mas são mais procurados para os casos de família, gravidez e doença, sendo exímios curadores. Cara, é tão lindo, vocês, cara, só participando para ver, só passando pela experiência para vocês verem como é bonito. E mais que, assim, toda gira de IBGIs, né, a gente faz questão de juntar brinquedos, né, doces, doações, né, produtos de higiene pessoal, etc. Aqui vai ter, né, já na próxima semana, nós vamos juntar produtos de higiene pessoal, essa coisa todinha, para doar às crianças de uma comunidade lá no José Liberato, tá? Então nós vamos pegar assim todos os doces, os produtos de limpeza, de higiene pessoal, essa coisa todinha, vamos juntar todo ele e vamos doar essa comunidade lá do José Liberato. Quer dizer, a gente une o útil ao agradável. Lógico, a gente vai também comer na festa, né, comer um bolinho e chupar um pirulito, comer um bombom, mas vamos pegar tudo que foi doado, os brinquedinhos, bola, boneca, carrinho, essa coisa toda e vamos doar à comunidade lá do Zé Liberato. Nós fizemos, inclusive, no ano passado, fizemos uma festa mesmo das crianças, levamos bolo, levamos tudo para lá, levamos os brinquedos, aqueles kitzinhos, né, com bombons, com tudo. Olha, foi uma farra, uma festa. Eu tenho fotos desse momento, né? Uma multidão de crianças. Não foi do ano passado não, tá, gente? Não foi o ano passado, porque o ano passado foi 2020. Foi do ano retrasado, foi 2019 que nós fizemos e levamos para as crianças lá, tá? Continua. A falange das crianças é uma das poucas falanges que consegue dominar a magia. Embora as crianças brinquem, dancem e cantem, exigem respeito para o seu trabalho, pois atrás dessa vibração infantil se escondem espíritos de extraordinários conhecimentos. Lembrem-se que, apesar do aspecto infantil, esses espíritos já passaram por inúmeras encarnações, recolhendo conhecimentos e experiências em todas elas. Veja, é o que eu venho dizendo. Eles escolhem a vestimenta fluídica de crianças, como o preto velho escolhe de preto velho e tal, mas já viveram várias experiências, gente. Imaginem uma criança com menos de 7 anos possuir a experiência e a vivência de um homem velho e ainda gozar a imunidade própria dos inocentes. A entidade conhecida na Umbanda por Herê é assim. Faz tipo de criança pedindo como material de trabalho chupeta, boneca, bolinha de gude, doce, balas e as famosas águas de bolinha, que são os refrigerantes. Veja que coisa linda, né, cara? Quem são, né? São espíritos que adaptaram por continuar sua evolução espiritual através da prática da caridade, incorporando em médios nos terreiros de Umbanda. Em sua maioria foram espíritos que desencarnaram com pouca idade terrena, por isso trazem características de sua última encarnação, como o trejeito e a fala de criança, o gosto por brinquedos e doces. Eu acho interessante que num centro espírita que eu estava, essa mocinha que se apresentava lá e que a herê dela, né, Marizinha, se apresentava, eu achava interessante que o dirigente espírita da casa, sem entender essa questão do herê,
né, dizia, não, você tem que ir, não sei o que tal. Ela disse, mas tio, eu estou ajudando ela e tal. E realmente a menina tinha vários problemas, essa coisa toda, e a Herê estava ali ajudando, Marizinha o nome dela. Cara, um doce, sabe? As conversas que eu tinha com... E eu me aproveitava, né? Lógico, que aí eu chegava junto da Herê e toma, bater papo com a Herê. Ela tinha uns papos, assim, altamente profundos, me dizia coisas, assim, muito bacanas. Contou a encarnação passada dela, como tinha desencarnado e tal. É muito bacana conversar com esses espíritos, tá, gente? Trejeitos e a fala de criança, o gosto por brinquedos e doces. Quanto a Do-1, a terceira personagem que aparece na imagem de Cosme e Damião, a explicação é simples. Na África, quando um casal tinha filhos gêmeos, caso o próximo filho fosse menino, era tradicional que se chamasse Do-1, que significa aquele que acompanha os gêmeos. Agora, quanto à imagem de Cosme e Damião e Do-1, a história é mais inusitada. Era comum antigamente a imagem de santos médicos Cosme e Damião estarem com uma criança ao meio, que era abençoada por eles, por serem eles padroeiros das crianças enfermas. Alguém muito esperto, ao saber da história de Do-1, tratou de vestir a criança como santos e pronto, estava criada a imagem de Cosme e Damião e Do-1. Suas cores são o azul claro e o rosa claro. Aceitam tudo que tiver açúcar, bala, doce, bolo, sorvete, suco, groselha, refrigerante, menos aqueles à base de cola, né? Não pode ser Coca-Cola, essa coisa toda. Seus instrumentos são brinquedos de qualquer natureza, bola, carrinho, boneca, bolinha de gude, chupeta, mamadeira, estilingue, badoca, etc. Tudo isso a gente junta, né, gente? Pega tudo como doação, a gente aproveita para fazer caridade. E para fazer uma festinha do Dia das Crianças, porque aí a gente faz a Ibejada, né? Faz a gira experimental de Ibeji, né? De Cosme e Damião, junta tudo isso e aí faz a doação no dia 12, que é o Dia das Crianças, a gente vai e doa as crianças da comunidade. Então, quer dizer, une o útil ao agradável, faz a gira das crianças, afasta os espíritos, traz boas energias para as pessoas que estão na assistência, aí aproveita tudo e vai lá e doa os brinquedos ao pessoal da comunidade, tá certo? Então, só para a gente encerrar hoje a nossa comunicação foi mais rapidinho e tal, eu fiz questão que fosse mais rápido, porque hoje vamos fazer essa live sempre assim, um pouco mais rápida, um pouco mais ágil, porque assim, nas segundas-feiras agora, pelo menos aí por umas 5 semanas, eu vou estar também dando um curso, logo depois, às 8 e pouquinho, eu vou estar dando um curso também ao pessoal de Pitimbu, de apometria, de iniciação à apometria, né, um curso básico de apometria, porque eu vou montar um núcleo de apometria lá em Pitimbu, tá certo? Então eu estou aí com um grupo já me esperando para uma próxima videoconferência, né, onde eu vou ensinar apometria. Então, gente, veja, as linhas de trabalho da Umbanda são espíritos tarefeiros. E aí está aí apresentado para o pessoal do YouTube, que no dia 25 de setembro é esse sábado, não o próximo, né? Não, é esse sábado agora mesmo. 24 é sexta-feira, 25 é sábado. Nesse sábado nós teremos a gira experimental de Ibejis, tá certo? E salve a Ibejada às 16 horas aqui no SEC, tá certo? Lógico que eu não posso convidar todo mundo, o espaço é muito pequeno, tem ainda a questão da Covid, então, assim, são poucas as pessoas que vão poder vir. Naturalmente, a gente está aí limitando o número de pessoas, mas a gente pode sim receber as contribuições em doces, brinquedos, a tudo que vocês puderem colaborar conosco nesse processo, gente. Tá? Se vocês quiserem colaborar, se quiserem nos ajudar nesse processo de doação, né? Estou de volta aqui também no YouTube.
Se vocês quiserem colaborar, cara, é só entrar em contato com a gente no WhatsApp, que eu passo o endereço para vocês enviarem para cá, ou então se quiserem colaborar com dinheiro, se forem de fora e tal, para compra de brinquedos ou doces ou alguma coisa dessa, o material de higiene pessoal, nós podemos fazer todo esse trabalho, tá certo? Através de um Pix. E aí eu dou esse Pix, naturalmente, não vou passar o Pix aqui, mas eu passo o Pix pelo WhatsApp. O WhatsApp nosso é o 81, que é aqui em Pernambuco, Caruaru, Pernambuco, 99814-6555. Entre em contato conosco que a gente passa o endereço ou o Pix para você fazer o depósito. Mas a gira de IBGI será agora no dia 25, então nós temos o quê? A semana inteira para recolher doces, brinquedos, material de higiene pessoal, para depois botarmos tudo num carrinho, numa bolsinha e tal, fazendo aí uma balaiada aí de todo esse material e entregar lá na comunidade para o pessoal que é carente, para a criançada fazer a festinha deles lá e, sei lá, tornar a vida deles menos difícil, né? É por aí, gente. Muito obrigado, como sempre, pela atenção de vocês. Semana que vem nós vamos falar mais sobre caboclos, sobre, sei lá, a linha de ciganos, a linha dos caboclos, a linha dos índios, a linha dos marinheiros, a linha... Aí vamos falar mais sobre mais dois, tá? Mais duas linhas. E vamos falando das linhas. Depois a gente vai falar sobre várias outras coisas. Vamos acompanhando para vocês entenderem o que é Umbanda e deixar o preconceito de lado. Né? Os espíritas que estão aí assistindo desmistificarem a Umbanda e começarem a observar a Umbanda da forma como ela tem que ser observada. Sem preconceito no coração, com a mente aberta, com o coração aberto, para entender que Umbanda é religião de amor, religião de caridade, é a manifestação do Espírito para a prática da caridade, que não tem demanda, que não tem coisa feia, que não tem coisas contrárias aos ensinamentos do Cristo, de Jesus, tá? Que é uma religião de amor, ok? Beijo forte no coração de vocês, paz, luz sempre. Até a próxima comunicação. Tchau, tchau. Até sexta-feira, né? Sexta-feira é a nossa próxima comunicação. Amanhã nós temos meditação, temos passes magnéticos ou magnetismo animal, tá sendo distribuído aqui no SEC a partir das 19 horas e consulta com os pretos velhos, tá? Os aconselhamentos com os pretos, com os espíritos, tá bom? Valeu, gente. Um beijão no coração de vocês. Paz, luz sempre. Valeu. Tchau.